interface. Então, para isso, a gente vai abrir no pacote DAO a classe cliente DAO, que manipula, né, e faz ali a camada um pouco mais inferior ali de persistência de dados, porque a gente já tem a listagem, método de listagem, o método de persistência dos dados. O próximo passo, então, já que temos a Procedure, é a gente criar um método responsável por fazer a chamada dessa Procedure. O que a gente consegue perceber aqui é que, por meio de a gente consegue criar uma interface para o desenvolvedor, né? Uma vez que a gente trabalha com procedures. Vou pegar aqui só para a gente ter um contexto geral. Quando a gente tem a procedure de remoção de cargo, né? Poxa vida, mas eu fiz uma procedure inteira só para fazer isso daqui, remover o cargo do banco de dados. Nesse momento, o que a gente estava fazendo era criando um padrão de interface para o desenvolvedor, né? Trabalhando em um projeto de software desse tamanho aqui, é bem provável que você não vai trabalhar sozinho. Vai ter alguém que vai ser responsável pelo banco de dados, alguém vai ser responsável pelo back-end, enfim. Mas aqui a gente criou um padrão de interface para o desenvolvedor, onde é possível fazer a chamada de uma procedure passando um valor de chave primária. E é só isso que o desenvolvedor precisa saber. Aqui na remoção do cliente, é a mesma história. Faz a chamada da procedure, passa o valor da chave primária, mas aqui dentro, ó, a gente tem uma remoção em cascata, né? E aqui a gente tem ainda como desenvolvemos bem o banco de dados, com chave primária, chave estrangeira. A gente tem a questão da integridade do banco de dados já bem definida pelo próprio sistema de gerenciamento de banco de dados. Eu não posso remover um cliente que seja uma pessoa que já tem um contrato em nome dela. Então, a gente criou aqui para o desenvolvedor simplesmente a possibilidade de chamar uma procedure. O que tem na procedure, o desenvolvedor não precisa nem ter conhecimento do que acontece lá dentro. Ele só precisa saber qual o nome da procedure e quais os parâmetros estão sendo passados, né? Então, vamos começar aqui fazendo da seguinte forma. Vamos criar um método. Aqui, nesse caso, das classes DAO, os métodos são públicos, né? São acessados através de classes externas. Ele vai devolver uma string que vem do banco de dados, né? Que é a mensagem que vem do banco de dados. E o nome do método, por padrão, é remova. O que a gente vai passar como argumento, e aqui é argumento, né? Não parâmetro, na programação orientada a objetos, o termo é argumento. Eu vou passar um valor do tipo inteiro, que a gente vai chamar de pessoa ID, tá bom? Porque é a chave primária lá internamente que a procedure considera. Agora, eu vou precisar declarar a string que vai ser retornada, né? Por esse método. E vou colocar um comentário. Então, declara a string de retorno do banco de dados. Eu vou declarar uma string, que eu chamo aqui de MSG, e ela inicializa aqui vazia. E é essa mesma string, obviamente que depois de uma série de implementações, que eu vou devolver para invocar o método return, o método remove. Então, vou retornar a string MSG. Agora, obviamente que a gente vai fazer conexão com o banco de dados, a gente vai envolver isso num bloco try-catch, caso ocorra alguma exceção aqui de conexão ou de próprio SQL do banco de dados, tá bom? Aqui, o que a gente vai fazer é a tentativa, né, de conexão com o banco de dados. Efetua a conexão com o banco de dados. A gente faz isso por meio aqui da classe conexão, né? A gente já pode aproveitar esse código fonte aqui todo e também o código que determina a query que vai ser executada no banco de dados. Ó. Vamos ganhar tempo. A gente faz a conexão com o banco de dados e determina a query que remove clientes do banco de dados. A gente vai fazer a chamada de uma procedure, que é a P
delete cliente. Já está aqui do ladinho, ó. E ela vai receber só um parâmetro, enquanto procedure, a passagem aqui é de parâmetro, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é preparar um objeto, né? Declarar o objeto que faz a substituição dessa interrogação aí por um atributo da classe cliente. Então, vamos lá, objeto para fazer a substituição da interrogação por um atributo da classe cliente. Essa classe é a classe prepared statement. A gente tem utilizado o termo ST. Ele vai receber da conexão com o banco de dados, né? Que está armazenado ali no atributo conexão da classe conexão, o método prepare. Aí, só pegar o valor do atributo, que ele não completou aqui. Então, com base na conexão, eu vou executar o método prepare statement. Prepare statement. E eu vou preparar qual sentença, né? Qual sentença eles querem que eu vou preparar? É a chamada da procedure que está aqui em cima. Call p underline delete underline cliente. E agora a gente vai fazer efetivamente a substituição dos valores, né? Por meio do st, que é o objeto do statement, ponto set int. O valor inteiro vai ser para o primeiro e único argumento que a procedure espera, né? Set int para primeiro argumento. E aqui a gente vai passar o pessoal ID, que na verdade vai ser um atributo de classe lá no JF cliente, vai ser passado para cá. Então a gente já tem um inteiro aqui, tá? Agora, o que a gente faz, depois de fazer a substituição, é executar essa procedure no banco de dados. Depois de executar a procedure, a gente vai recuperar o que veio lá como mensagem da procedure, né? Executa a procedure e recupera a mensagem. Eu vou, então, por meio do objeto ST, eu vou dar um execute update. Depois de executada a procedure no banco de dados, eu vou utilizar um result set, que eu vou chamar aqui de result. Esse result vai receber da própria execução da procedure, né? st.getResultSet. Recuperar o que vem da procedure aí no banco de dados. Recuperado agora, então, eu vou pegar o registro que retornou. Portanto, result.next posiciona aí na primeira linha retornada pelo banco de dados. Como vem só uma, a gente não precisa de laço de repetição. E agora, a mensagem, a string MSG, vai receber do próprio objeto result um valor do tipo string, mas esse valor do tipo string vem na terceira coluna que retorna da procedure. Que a gente vê aqui na procedure, quando a gente dá um select, a primeira coluna retorna inteiro, a segunda retorna uma string, que é o type, um varchar, e a terceira retorna mensagem. Portanto, a gente recupera aqui, ó, a terceira coluna, tá? Agora o que a gente vai precisar fazer é finalizar aqui o catch, né? Eu vou adicionar o catch aqui embaixo. Só um minutinho, que ele gerou já as duas exceções. Eu vou juntar as duas em uma mensagem só do JOptionPaint, onde eu posso colocar isso aqui assim, ó. É um class not found exception, para o caso da referência da conexão aqui, ó, da biblioteca não está disponível, biblioteca de conexão com uma SQL e uma exceção de SQL, porque eu posso ter, por exemplo, colocado aqui, ó, call e ter esbarrado o dedo, e não é um SQL válido, né?
Então, pode ser que lance uma exceção de SQL. Eu vou juntar isso daqui, ó, que pode ser um class not found ou um SQL exception. E dependendo do que retorna aí do banco de dados, né, eu vou ligar um JOptionPane para o usuário. JOptionPane.showMessageDialog. Vai mostrar uma mensagenzinha para o usuário, onde a gente vai mostrar a exceção, tá? Especificamente a mensagem de exceção, ou a mensagem que veio ali do class not found por meio do objeto x, né? Tá ali como x, ponto get message. Get message. Pronto. Então eu tenho uma procedure já que determina que vai ser retornada uma string, faz a conexão com o banco de dados, a chamada da procedure de remoção, passando como parâmetro o valor que vem aqui como argumento no método, né? Remova. Ele executa essa procedure no banco de dados, retorna a mensagem que a procedure preparou. Se ocorrer alguma exceção, ele mostra um JOptionPane com a mensagem, e se retornar a mensagem do banco de dados, o JF cliente vai ficar responsável aqui por fazer essa remoção, né? Então, o que a gente precisa fazer agora é dar um duplo clique aqui no botão excluir, que vai criar um método responsável aí por fazer a interface de remoção de cliente lá no banco de dados. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui no botão excluir? Como a gente já adotou um padrão, a gente vai exibir uma mensagem de confirmação para o usuário, né? Não se remove registro sem mostrar mensagem para o usuário. Eu vou fazer assim, ó. Pergunta ao usuário se ele realmente deseja excluir o cliente. Isso a gente faz também por meio do JOptionPane. A gente usa um outro tipo de dialog, né? A gente usa assim, ó. Vai ser resultado de um teste lógico, né? Se aí aqui no se a gente consegue retornar verdadeiro ou falso para um clique de sim ou não do diálogo de JOptionPane. Vou lançar na tela um JOptionPane, carregando, ponto, show, confirme, dialog. Esse show confirme dialog, ele pode e deve ser personalizado, né? Esse show confirme dialog, a princípio ele vai estar atrelado a essa interface de cliente, tá? Depois disso, a gente vai mostrar a mensagem que vai aparecer para o usuário, dentro da caixinha de diálogo, né? A mensagem também é padronizada. Deseja realmente remover o registro. Vocês podem, por exemplo, recuperar qual foi o objeto selecionado, mostrar qual é o nome do cliente. Você deseja remover o cliente e aí bota o nome concatenado. Aqui é mais simples, né? Aí eu vou colocar o que aparece na barra de título, tá? Eu vou colocar assim, ó, confirmação. Espera aí que não vai ficar maiúsculo assim, não. Vai ser assim, ó, confirmação. Pronto, voltou aí. Eu vou mostrar dois botões no JOptionPane. E é esse o próximo argumento que eu vou passar para o show confirme dialog, que é uma constante, tá? Que vem do JOptionPane, ponto, JOptionPane, ponto, yes, no, option. Essas duas opções que a gente vai dar
para o usuário, sim ou não, né? E as no option são os dois botões que vão aparecer. E aí é o seguinte, é um teste lógico, né? Isso daí vai retornar o quê? Se isso for igual a constante JOptionPane, ponto, yes option, significa que o usuário clicou no botão sim, né? Ele realmente deseja remover o registro. Então, agora, a gente passa a manipular o objeto da classe DAO, né? Cria um objeto da classe DAO, que vai ser da classe cliente DAO. Cliente DAO. A gente tem sempre chamado esse objeto das classes cliente DAO simplesmente de DAO, recebe new cliente DAO. Muito bem. Depois do objeto criado, a gente vai ter que remover o registro do banco de dados, né? Só que a gente remove o registro do banco de dados e já recupera a string que vem da procedure para poder exibir para o usuário no final, né? Então a gente faz assim, ó, remove o registro e recupera a mensagem da procedure. Vai ser, eu vou criar uma string que eu chamo de MSG, ela vai receber DAO.remova. Sim, mas um vai remover um cliente baseado no valor da chave primária, que é pessoa ID. Então, eu preciso recuperar qual foi o cliente ou a pessoa ID selecionada. Eu tenho já o número da linha que foi clicada, né? Quando eu botei para edição, ou quando eu cliquei em cima do registro. Então, eu vou recuperar direto da arraylist. Eu tenho aqui nessa classe uma arraylist de clientes, né? This.clientes, mas eu não vou recuperar, eu não vou remover todos os clientes. Eu vou remover um cliente especificamente. Eu vou ter que recuperar, então, qual, né? Então, eu vou dar um get. Esse get recupera um objeto, mas baseado em um índice. O índice vai ser aqui o número da linha clicada. Eu cliquei na linha 10, então o objeto está dentro da arraylist na posição 10. Então aqui eu tenho o objeto, mas eu tenho que passar como parâmetro para o remova o pessoa ID. Então eu vou passar o get pessoa ID do cliente selecionado. Agora, com a mensagem já recuperada, eu vou precisar fazer algumas coisas, né? Atualizar a tabela, que está nessa classe, já é um método para isso, que é o método preencha tabela. Eu vou atualizar a tabela sem um cliente que foi removido, né? Depois, eu vou fazer o controle de botões, que o formulário vai sair do modo de edição e remoção de registro e vai voltar para o modo de inserção. Portanto, controle de botões, a gente vai passar como parâmetro aqui um booleano que vai ser o false. Portanto, o botão excluir e o botão pesquisa vão ficar... aliás, só o botão excluir vai ficar desativado, né? Vai ter esse estado falso. E depois disso a gente limpa o formulário, coloca o formulário em estado padrão de novo, limpa todos os campos, porque até aqui a gente tinha um objeto selecionado e o formulário preenchido. E agora eu mostro a mensagem que veio da procedure por meio de um JOptionPane, né? JOptionPane .show message dialog. Show message dialog. O primeiro argumento aqui, não tem problema deixar o root pane ou nulo. Vou deixar nulo aqui.
e vou passar aqui como segundo parâmetro a mensagem. Agora, depois disso tudo implementado, basta fazer o teste, né? E a gente esperar que tudo esteja integrado da maneira correta, desde a interface até o banco de dados. Vamos executar o projeto aqui. Eu já dei um Shift F6 para executar esse arquivo, jfclient.java. Já estava implementada aí anteriormente a listagem, né, dos clientes. Já tinha um cliente ou alguns no banco de dados. E depois a gente vai ter que fazer o teste fazendo um select nas tabelas de pessoa, a tabela de endereço e a tabela de cliente, para verificar se realmente foram removidos os registros todos, não ficou nenhum lixo ali, né? Algum registro órfão da tabela pessoa. Está executando aqui, daqui a pouquinho já vai ser exibida a interface de gestão de cliente, trazendo ali do banco que a gente já tem cadastrado. Muito bem, apareceram aqui 3 clientes. Eu vou clicar aqui no segundo, por exemplo. Eu não habilitei o botão excluir, então esse controle de botões ainda não foi feito na ação de clique aqui da tabela. A gente vai ter que fazer essa chamada aqui. Ficou faltando. Se eu não habilito o botão excluir, o botão de remoção, não tem como fazer a remoção, né? Então aqui na tabela, quando ela for clicada, vou clicar com o botão direito para achar o evento, de mouse clicked. Tá aqui, TBL cliente mouse clicked. Ele vai carregar para o formulário todos os dados, mas eu preciso fazer aqui, ó, ponto controle botões, ponto controle botões passando true para habilitar o botão excluir. Muito bem, agora sim eu vou executar e vou ter o botão excluir habilitado. Já está aqui para executar. Máquina virtual bastante pesada. O Java já é bem pesado por si só. Está carregando a máquina virtual. Vai exibir de novo a lista de clientes. Muito bem. Clico no segundo cliente aqui para selecionar, né, esse registro. Vou clicar agora no botão excluir. Vai me mostrar a mensagem de confirmação. Eu vou clicar no botão yes, né, sim. Depois a gente faz a tradução desses botões. Quero remover o registro. Espero que o registro seja removido no banco de dados. Atualizou a tabela e mostrou a mensagem que veio da Procedure, certo? E o cliente já não está mais aqui na tabela. Então a gente conseguiu integrar. Só para confirmar, olha só, na Procedure, a mensagem que retorna, nesse caso é cliente removido. Qualquer mensagem que eu coloque aqui agora vai passar a ser exibida lá na interface, tá certo? Então essa mensagem atravessa a camada desde a persistência até a interface com o usuário. Agora o que eu vou fazer é dar um select lá na minha tabela de cliente, para garantir que, aliás, na tabela de pessoa, para garantir que só existem 2 registros por enquanto lá, né? Eu vou ver aqui os dados que estão ali no banco de dados e só tem 2 registros. Então significa que removeu pessoa. Obviamente removeu endereço
e cliente, que são tabelas secundárias, não existiriam sem o registro de pessoa ID. Tá bom? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer aqui é enviar o print, terminar de baixar aqui os vídeos. Eu preciso subir 4 para o YouTube e para